Meios alternativos ao judiciário para solucionar conflitos podem ser mais rápidos e econômicos e podem conferir ao mesmo tempo competitividade às empresas e segurança aos investidores. O Rio em Foco está no ar. Para melhorar o acesso à justiça e dar segurança jurídica aos investidores nacionais e internacionais que desejam atuar no Rio de Janeiro, especialistas têm apoiado o crescimento de soluções alternativas como a mediação e a arbitragem. Para conversar sobre os benefícios que esse tipo de solução de conflito podem trazer para o Rio, estão aqui o vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Vilmar Gonçalves, e o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o desembargador César Cury, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, tem como meta em sua gestão investir em soluções alternativas de conciliação. Vamos ver o que ele diz. E é muito simples a gente entender por que esses métodos são mais do que necessários, indispensáveis ao Poder Judiciário nesse momento. Porque se a gente pensar no ano da Constituição Cidadã, quando ela foi promulgada em 1988, sob a presidência da Assembleia Nacional Constituinte pelo Dr. Ulisses Guimarães, nós tínhamos no sistema judiciário brasileiro um ingresso de 350 mil novos processos por ano. Hoje, 2015, nós temos um estoque de processos, eu não estou falando de ingresso, estou falando de estoque. O estoque de processos no Brasil hoje em andamento é de 100 milhões. Você imagina uma demanda desse gigantismo, sendo que 10% desses 100 milhões são no estado do Rio de Janeiro. Portanto, aproximadamente 10 milhões de processos estão em andamento, se é que se pode falar em andamento, no estado do Rio de Janeiro. Então, essa demanda, essa procura monumental, gigantesca, ela não pode ser atendida pelos meios de rotina, pelos meios assim que são habitualmente usados. O processo judicial ele vai continuar a ser importante durante muito tempo, principalmente em termos históricos, mas ele não pode mais ter o monopólio da solução dos conflitos. Você precisa da mediação, da conciliação e da arbitragem, porque eles, como métodos alternativos, eles estarão evitando o ingresso de novos processos. Em vez de você dar baixa só no estoque, porque quando você dá baixa em 10, entram 20. Quando você dá abaixo de 50, entram 100. Mas se você estiver evitando que esses 20 ou que esses 50 deem entrada, você vai estar evitando essa multiplicação. Então, você vai ter um método muito mais informal, muito mais inteligente, muito mais rápido, não é? Muito menos estressante para as partes e onde elas participam da solução. O desembargador fala muito da participação da população, que é da participação das partes na decisão do processo. Como isso se dá na prática? Na verdade, quando se fala em meios alternativos de solução de conflitos, essa expressão ela indica exatamente isso que foi colocado pelo presidente, uma alternativa de solução ao Poder Judiciário. A mediação, citando aí como um primeiro método de solução de conflitos, ela indica um maior protagonismo das partes interessadas no processo decisório. O mediador, ele é um facilitador daquela negociação, mas a decisão em torno daquele problema é exclusivamente das partes. E quem é esse mediador? Esse mediador, ele pode ser, a rigor, qualquer pessoa. O que se espera que tenha o preparo adequado para lidar com situações de negociação, especialmente visando preservar as relações que são sempre anteriores àquele problema. Então, é normalmente uma pessoa de confiança, indicada pelas partes, ou, quando não conhecido das partes, que seja uma pessoa tecnicamente preparada para lidar com aquela situação. E aí a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, na verdade, trabalha juntando essas pessoas para fazer esse processo acontecer. Pelo CBMA, pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, nós oferecemos às pessoas interessadas uma lista, tanto de mediadores quanto de árbitros,
mas é uma lista aberta, o que significa dizer que a parte pode apresentar um pedido de mediação ao centro, mas já indicar a pessoa que vai conduzir aquele processo negocial. Então, o que nós oferecemos é sempre um quadro qualificado para que a pessoa se sinta confortável, então, em buscar aquela pessoa e solicitar dela o apoio na solução daquele problema. E como o Judiciário vê essa questão e a relação do Judiciário com o Centro Brasileiro? Existe uma preocupação fundamental. No momento histórico que a gente vive, apresenta uma sobrecarga de processos por uma série de razões que dificultam o fluxo normal, o fluxo esperado das ações e, consequentemente, da resolução dos conflitos. Há uma predileção da sociedade pela busca no judiciário da solução dos seus conflitos. Por isso, o judiciário hoje tem cerca de 100 milhões de ações em curso. Se a gente imaginar que em cada ação tem pelo menos 2 pessoas litigando, nós podemos afirmar que toda a sociedade brasileira está hoje nos tribunais, com algum tipo de conflito. No Rio de Janeiro, esse volume alcança ou supera os 10 milhões de processos. Muitas dessas causas dizem respeito ao próprio poder público. Cerca de 50%, 55% são relativas às execuções fiscais e seus respectivos incidentes. Outros 30%, 35% dizem respeito às relações de consumo, direto ou indiretamente. 15% ou 20% são aquelas ações que o judiciário deve mesmo conhecer, porque são vocacionadas, são questões mais complexas, vocacionadas para a solução por um profissional qualificado como é o magistrado. Esse volume de processos causa hoje uma preocupação para o judiciário, que começa a buscar no horizonte outras formas de resolução para esses conflitos. Na verdade, são conflitos que não deveriam chegar ao judiciário, que, via de regra, não são conflitos que trazem em si uma carga de complexidade que exige um profissional tão qualificado quanto o magistrado para emitir um juízo de valor. Agora, apesar de não ser nova essa solução, né, essas soluções alternativas, há uma certa resistência, ou pelo menos um desconhecimento de que elas existem e podem ser utilizadas e acionadas. Existe, além disso, desse desconhecimento, alguma resistência em termos culturais? A gente pode dizer isso? Olha, nós temos no Brasil a Lei 9.307, é uma lei de 96, é a lei que trata do procedimento arbitral. Essa lei ela foi submetida a uma análise do Supremo Tribunal Federal em 2001, definindo então a constitucionalidade dessa lei, ou seja, estabelecendo claramente a possibilidade do particular buscar um meio privado de solução de conflitos. A partir de 2001, então, nós começamos a ter no Brasil uma busca maior à arbitragem. Ainda existia um pouco de dúvida como seria a aplicação disso. Hoje eu posso afirmar que existe de maneira bastante consolidada. É claro que esse desconhecimento está atrelado a diversos fatores, né? A arbitragem ela acaba tendo, vamos dizer, uma praticidade maior em termos de contratos empresariais, contratos que envolvem uma alta complexidade. Ainda não há, de certa maneira, uma difusão do processo arbitral, diferente do que ocorre na mediação, em que há, de certa maneira, já inclusive tribunais do país aplicando a mediação como um método alternativo. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive nós temos uma iniciativa interessante da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, também aplicando com uma Câmara de Solução de Litígios. Então, em relação à mediação, isso é mais comum. Em relação à arbitragem, ainda há um campo vasto para que a gente consiga um ambiente de difusão maior dessa prática como solução de conflitos. A gente vai continuar conversando, vamos fazer só um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.